os 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pela leitura da sua palavra. Convido, Senhor, o seu Espírito Santo para que venha, meu Deus, esclarecer da melhor forma possível essa palavra aos nossos corações, esse estudo aos nossos corações. O Senhor bem sabe, meu Deus, que nós, de nós mesmos, nada podemos, mas o seu Espírito Santo é que abre os nossos olhos, clareia o nosso coração, para que nós possamos entender a sua palavra e as lições que ela traz, em nome de Jesus. Amém. Parábola dos 10 talentos, a gente já ouviu muitas vezes, né? Quem é crente aqui há mais de 20 anos, pelo menos uns 18 anos ouvindo a pregação da parábola dos 10 talentos. E quando nós olhamos no início do capítulo 25, nós vemos que Jesus vinha contando outra parábola, que é a parábola das 10 virgens, que nós já vimos aqui, através do pastor Afonso. E na primeira parábola das 10 virgens, Jesus ele é identificado como noivo, não é verdade? Ele é o noivo. Aqui nessa parábola, Jesus é identificado como esse empresário, como esse senhor dos negócios, esse mestre. Então, um homem de negócios parte em viagem para fora do seu país. Dá a entender que é um lugar bem distante. Na parábola das virgens, Jesus menciona a importância de preparo. Nessa que esse senhor parte, Jesus menciona a importância de sermos vigilantes, estarmos diligentes, atentos, enquanto aguardamos a volta desse mestre, a volta desse Senhor. Mas esse aguardar, no capítulo 25 dos talentos, é um aguardar que não implica em isolamento. Não é um aguardar que eu tenha que me colocar dentro de uma caverna e ficar aguardando esse dia chegar. A parábola dos 10 talentos me ensina a você que nós devemos aguardar pela volta do mestre em atividade.
Nós devemos aguardar a volta desse Senhor em pleno exercício da função. Então, não adianta nós queremos viver aí uma vida de monge, subirmos num pico da montanha e queremos ficar lá isolados da sociedade para evitarmos o pecado, porque o pecado está dentro de nós. Então, se nós formos até o fundo do mar, o pecado está dentro de nós, porque conosco está o orgulho, conosco está os ciúmes, conosco está a raiva, a ira. Então não são as pessoas que nos rodeiam que são o motivo do pecado. Claro que as pessoas que nos rodeiam nos ajudam a nos santificarmos mais, porque nós somos obrigados a nos dar bem. Então nós vivemos buscando santidade, certo? O casamento é um exercício de santidade, de santificação, porque você precisa se adequar a todo momento, se adaptar a todo momento. Por isso que a mulher santifica o marido, a relação santifica os dois, porque todo momento eles precisam estar em pleno exercício de comunhão. Brigou, tem que pedir perdão. Então, todo momento o Senhor está trabalhando no exercício da santificação no casamento. Então, nós não estamos aguardando em santidade quando nós nos isolamos, quando nós saímos da sociedade. Nós não estamos agindo com santidade dessa forma. Mas o aguardar aqui é numa atividade do reino, trabalhando, orando, persistindo, sendo fiel. E as virgens, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque Jesus contou em seguida. As virgens, tanto quanto as virgens e os servos, representam nós, o povo de Deus. E nas duas parábolas há uma orientação clara. Das virgens, a vigilância, e na dos talentos, a orientação clara de atividade, de trabalho, de estar atento, de estar paciente e continuar o que começou. Continuar trabalhando, continuar lutando. Nas duas parábolas, Jesus faz questão de fazer com que nós identifiquemos o mau servo e o bom servo. Na parábola das virgens, ele separa as prudentes das loucas. E aqui ele separa os dois servos bons do servo mau. Olha que interessante. Ele faz isso de propósito. Ele quer que quem leia entenda que há essa separação. Amém? E a parábola dos talentos aqui, obviamente, que esse talento não quer dizer talento, habilidade, aptidão. Aqui nessa parábola, o Senhor está falando de um material de peso. Esse material de peso, a gente pode pesquisar. Um talento romano equivale a mais ou menos 35 quilos. Um talento grego, mais ou menos 30 quilos. E um talento babilônico, mais ou menos 35 quilos, podendo ser em ouro, em prata ou em bronze. Amém? Então aqui quando ele fala 10 talentos, é uma quantia muito grande, porque um único talento valia 20 anos de trabalho de um diarista. Então quando a gente olha o terceiro servo e fala, pobrezinho, recebeu só um, recebeu muito. Nenhum ali recebeu inferior à sua capacidade. Então, um talento equivalia a 20 anos trabalhados de um diarista comum. É pouco? Não. Recebeu de uma vez. Lá em Êxodo, capítulo 25, menciona que o candelabro pesava 34 quilos de ouro puro. Ou seja, um talento ele valia. Com todos os utensílios. Então, portanto, um talento, ele representava uma quantia que cada servo da parábola recebeu conforme a sua habilidade, conforme a sua capacidade e conforme o seu caráter. Então, o Senhor daquele lugar conhecia cada servo. Quando ele entregou
uma quantia para um, outra quantia para outro. Ele conhecia a capacidade de cada servo. Amém? Interessante é que nenhum servo, quando recebeu o talento, ele sabia quando esse senhor ia voltar. Esse senhor simplesmente disse: eu vou em viagem, deixo o meu talento para você. Mas ele não disse: eu vou voltar daqui 1 ano, eu vou voltar daqui 2 anos. Mas ele ficaria muito tempo fora. E a parábola diz que assim que ele partiu, os servos prudentes já foram negociar. Assim que o Senhor partiu daquele lugar, aquele que recebeu 5 já começou a negociar e conseguiu outros 5. E o que recebeu 2 negociou e conseguiu mais ainda, dobrou, né? Dobrou. E tudo isso o Senhor conta para nos ensinar de novo sobre mordomia. Porque quando o servo recebe os bens do Senhor, nessa parábola, ele está recebendo barras, pode ser de ouro, pode ser de prata, ele está recebendo as barras ali para ele negociar. Mas trazendo para a nossa vida, nós recebemos os bens também do Senhor, que são os bens naturais. O que são os bens naturais que nós recebemos do Senhor? A nossa família, a igreja, a comunhão, os amigos, o trabalho, a educação, o respeito, a honra. Esses são os bens naturais. E também o Senhor nos deu os bens sobrenaturais, que aí sim são os nossos dons, né? O dom de pregar, o dom da salvação, o dom da palavra revelada, né? Esses são dons sobrenaturais. E quando a gente olha para a vida do terceiro servo, lembrando que cada um aqui recebeu os bens naturais e sobrenaturais de Deus, voltando na parábola, quando a gente olha para o terceiro servo, ele também foi rápido. Ele foi rápido em enterrar o seu talento. Então, ele pegou aquela barra de 35 quilos e enterrou. Uma atitude que aparentemente parecia o quê? Piedosa. Uma atitude que parecia que ele estava sendo cuidadoso, mas na verdade ele estava evitando riscos. A Bíblia não nos conta quanto tempo esse Senhor demorou, mas o que se sabia, eles sabiam, é que quando esse Senhor voltasse, eles teriam que estar preparados para o encontro. E esse encontro implicava em ajuste de contas. Então os 2 servos, eles receberam desse Senhor elogios, reconhecimento, não porque eles lucraram. É aí que está o X da questão dessa parábola. Não é porque eles lucraram, não é porque aquele que tinha 5 lucrou, não é porque aquele que tinha 2 lucrou, não é isso. Eles receberam elogios e reconhecimentos do Senhor pela atitude de obedecer. Olha que interessante essa parábola. Eles foram elogiados pela obediência, não pelo resultado. Eles foram elogiados pelo trabalho, pela atitude, não pelo que aquele trabalho trouxe, não pelo resultado. Eles receberam alegria, favor e graça do mestre. Quando o mestre fala assim, entra para o gozo do seu Senhor, trazendo para a linguagem para nós, é como se Cristo também nos dissesse: vai chegar esse dia, nós cremos. Quando o Senhor falar para nós, entra para o gozo do seu Senhor, sabe o que isso significa? A minha alegria é a sua alegria. Aleluia. Já imaginou? Entra para o gozo do seu Senhor, ou seja, festeje com o seu Senhor. Sinta a alegria que o seu Senhor sente. Já pensou a alegria que hoje? Pensa em um momento muito alegre, muito feliz, que você sentiu e você pensou assim, nunca me senti tão feliz na minha vida. Você se sentiu pleno. Não se compara nem a cutícula do que é a alegria do seu Senhor. Aleluia. A alegria do céu não se compara à maior alegria que você já teve na face dessa terra. Então, quando ele fala, entra no gozo do seu Senhor, eu estou muito feliz, se alegre comigo, entra na alegria plena, eterna.
É uma tremenda ilustração do céu. E assim é com o nosso Deus. A Bíblia nos diz que cada servo vai ser recompensado pelo seu trabalho, independentemente se esse trabalho trouxe muito ou pouco resultado. Entenda isso. O Senhor valoriza mais o seu trabalhar, a sua atitude em se levantar. E às vezes nós nos preocupamos assim, não vou porque não tenho recebido tantas, vamos falar assim, os feedbacks, né? Tantas devolutivas, está sendo muito bom, né? Às vezes a gente espera, né, do homem isso, né? Está sendo muito legal, está sendo muito bom. E Deus fala para a gente, não olha para isso. Não se compare a isso. Sabe que esses dias eu estava pensando, eu pude fazer um comparativo, né? Porque é inevitável que a gente faça esse comparativo. Dias atrás, né? Eu preguei no culto de senhoras aqui, super importante. E logo no domingo seguinte, eu preguei também, pela misericórdia de Deus, no culto de jovens, super importante, que era um congresso. E eu quero dizer para os irmãos que o mesmo esforço despendido para o culto de senhoras, para o congresso, é o esforço do culto de ensinamento. Glória a Deus. É a mesma coisa. Sabe por quê? O culto é diferente, mas o chefe é o mesmo. É verdade. Eu pensei assim, é pro mesmo. Não adianta, podem estar lá 10 pessoas, 5 pessoas, ou de repente igual no congresso, tinha o que aqui, umas 80, 90, não sei. Mas o Senhor é o mesmo, Ele é o dono. Então nós não podemos fazer diferença, né? Muitas vezes a gente faz essa diferença, né? A gente fala assim, a gente vê pregadores que fazem essa diferença. Não, eu vou pregar numa multidão, eu vou pregar, nossa, só aceito convites quando tiver mais de 70 pessoas, não sabendo que o Senhor da Seara é o mesmo. É o mesmo, né? E Ele valoriza mais o trabalho do que o resultado. Às vezes, nós que estamos aqui, nós esperamos que a pessoa se renda, né, que venham almas para Jesus, mas o trabalho do Senhor é inexplicável, ele é em silêncio. Muitas vezes, o pregador está aqui na frente, e ele faz o apelo, e vem para frente 10 pessoas, mas não foi ele que ganhou. Essas 10 pessoas foram evangelizadas, é um trabalho. A pessoa não chega aqui e tem um escalo. Não, ela já vem de um trabalho. Alguém passou na casa dela, alguém fez uma evangelização. Mas aí esse pregador vai em rede nacional e fala assim, ganhei 1000 almas para Jesus. Não é verdade. Os servos pequenininhos é que fizeram isso. Eles vão levando, é assim que funciona. Eles vão encaminhando as almas. Olha ali a porta, hein? A porta é ali, hein? E aí depois quem recebe o louro é quem faz o apelo, mas não. O que eu quero dizer é que quem trabalha no oculto, Deus vê também. Aleluia. Deus vê esse trabalhar de formiguinha, que é um trabalhar de formiguinha. Vai hoje, vai amanhã, vai mês que vem. E é sempre não. E aí um dia, ele levanta a mão para Jesus. Aleluia. Você nem sabe, mas é fruto do seu trabalho. Mas amém. Deus, o importante é que almas se rendam ao Senhor. E o talento, quando ele é dado para nós, o bem, quando o Senhor dá para nós, assim como aquele administrador, aquele Senhor entregou para aqueles homens, o bem que você recebe espiritualmente e materialmente é para ser dividido. Então ninguém, esses dias ouvindo um teólogo falar, e faz todo sentido, ninguém que estuda teologia e guarda a teologia está frutificando. Se você lê um bom livro, se você não compartilha isso, está perdendo. Se você estudou a palavra de Deus e aquilo arde no seu coração, se você não compartilha, está perdendo. Por quê? Quando você compartilha, o seu talento multiplica. Aleluia. É essa
a matemática de Deus. Quando você compartilha conhecimento, o seu talento multiplica. Então, quando eu faço isso para o bem do resto do povo de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Em 1 Coríntios 3,8 diz assim: o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. No céu não haverá dor, isso nós sabemos, graças a Deus. Não haverá pranto, tristeza, problema, política, guerra, corrupção, confusão. Não vai haver empresa, não vai haver bater ponto, né? Não vai precisar. Não vai ter disputa, não vai ter negociação, não vai ter concorrência. E aí você pode pensar, mas então vai ser um tédio? Não. A Bíblia diz que haverá muitas coisas para se fazer no céu. E dentre elas, a alegria, oportunidade de se alegrar, oportunidade de uma paz que nunca o nosso corpo sentiu, a nossa mente provou. Nunca. Vai ser uma paz inefável. E nós vamos compartilhar de algo que a gente ainda não experimentou. Aqui a gente experimenta apenas a pontinha, mas lá nós vamos experimentar tudo, que é a comunhão com Cristo. Sentar na mesa com Ele, conversar com Ele, ver a face dEle, tocar nele. Oh, glória a Deus, aleluia. Poder conversar com Ele. Cada um vai ter um tempo que, meu Deus, vai ser a eternidade. Não vai precisar de uma fila, porque Ele é onisciente. Ele pode estar aqui e pode estar lá ao mesmo tempo. Já imaginou isso? Que coisa maravilhosa? Não, a nossa mente não consegue. Não consegue. Então, em resumo, para terminar essa parábola e entrar na outra, a parábola então se divide na distribuição dos talentos, os usos do talento, a prestação de conta e a lição ensinada. Os servos do Senhor, eles precisam reconhecer que Deus é o dono do talento, Deus é o dono do bem. Deus é generoso, Ele concede dons, talentos aos seus servos, mesmo que os seus servos sejam pecadores e falhos, mesmo que os seus servos sejam limitados. A expectativa de Deus é que esses servos saibam cuidar dos bens que eles recebem da melhor maneira possível. E aí, os bens que o Senhor está falando aqui, não é só a igreja. O Senhor quer que esses servos cuidem de tudo o que o Senhor pôs na sua mão. Então, se o Senhor pôs um cônjuge na sua mão, é para você cuidar. Se o Senhor colocou filhos na sua mão, é para você cuidar. Se o Senhor colocou uma igreja na sua mão, é para você cuidar. Se o Senhor colocou discipulado na sua mão, pessoas que te seguem, pessoas que pedem conselho para você, é para você cuidar. Se o Senhor colocou você como líder de grupos, é para você cuidar. Se o Senhor te colocou naquela empresa, é para você também cuidar do que o Senhor te colocou na mão. Então, tudo que vem na nossa mão é bênção de Deus. Amém? Seja material, seja espiritual. Então, aqui o Senhor está falando de tudo. O Senhor jamais entregará talentos que sejam superiores à capacidade dos seus servos. Não vai entregar. Se Ele entregou, é porque Ele viu capacidade em você. Ele viu que Ele pode te capacitar nisso. Então, por que eu estou falando isso? Porque na prestação de contas, o Senhor não vai te cobrar algo que você não pode entregar. Glórias a Deus. Entendam isso. Porque um dos atributos de Deus é a justiça. Então, se Ele te deu A, B e C de dons, são esses A, B e C que nós vamos dar conta naquele dia. Não D, E, F. Amém? Amém. Porque Ele é Senhor, Ele é justo, recebeu. Trabalhar com zelo e fidelidade é a obrigação do servo do Senhor. E como que é trabalhar com zelo e fidelidade? Acontece quando o servo multiplica os recursos que recebeu do Senhor, sabendo que o seu esforço, a sua fidelidade, a sua dedicação estão sendo vistas pelo Senhor e serão recompensadas por Ele. Receber elogios do homem é bom? É ótimo, é maravilhoso. Saber que alguém ouviu a palavra, gostou, foi edificado, falou com ele, livrou ele, confortou ele, é maravilhoso. Mas receber elogios do Senhor é importante.
incomparavelmente melhor. É incomparavelmente, é melhor do que qualquer prêmio, é melhor do que qualquer salário físico. Não ser negligente como terceiro servo é nossa obrigação também. Ele está aqui para uma lição. Esse servo, ele considerava que o seu senhor era o quê? Rude, severo, ruim, injusto. E isso foi uma coisa que ele colocou na cabeça. Na verdade, ele não enterrou o talento porque ele teve medo. Não, ele enterrou o talento porque ele teve preguiça. Preguiça. E ele não apenas não fez nada, ele retrocedeu. Ele retrocedeu. Ele julgou o seu senhor como um senhor ruim, né? E ele retrocedeu na obra do Senhor porque ele não repartiu, ele não fez questão. Muito pelo contrário, talvez ele tenha pensado: recebi só um. Quantas vezes nós vemos servos do Senhor comparando os seus talentos com os dos outros servos do Senhor, até mesmo na igreja, achando que o seu talento é menor, é inferior, ele não serve, ele é inadequado, ninguém entende. Sendo que Deus entende e conhece a sua capacidade, o seu caráter. E o que você recebeu é o que você precisa nesse momento para você trabalhar para Ele. E Ele diz: se você é fiel no pouco, no muito te colocarei. Ou seja, quem é fiel nas pequenas oportunidades, o Senhor abrirá grandes oportunidades. O destino do servo inútil é a eterna esterilidade. O que é isso? Nunca mais dar fruto. E até o que ele tem, o único que ele tem, vai ser tirado e dado para quem? Para quem granjeou mais. O pouco, sobre o muito te colocarei. Cada um, Pedro diz, administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, tudo que eu recebi, tudo que eu tenho, olha isso, gente, tudo que eu tenho, tudo que você tem, é para o bem do outro. Que coisa, né? Tudo que eu tenho, se eu canto bem, é para o bem do outro. Se eu oro bem, é para o bem do outro. Se eu prego bem, é para edificar o outro. E o que o outro tem, me edifica. É assim, a matemática do Senhor é desse jeito. Aleluia. Perfeito, Jesus. O terceiro servo alegou paralisia, medo, porque ele colocou na sua mente, né, que uma justificativa, uma desculpa, né? E o fato de não fazer nada foi a pior coisa que ele poderia fazer. Não fazer nada é a pior coisa. Faça alguma coisa. O problema real é a preguiça e o excesso de preocupação. O excesso de preocupação paralisa qualquer pessoa, porque a nossa mente fica criando situações que não existem. Quando nós carregamos um excesso de preocupação, toda caminhada é longa e toda tarefa é muito difícil. Veja como isso é verdade. Quando você está caminhando, conversando sobre algo agradável, ainda que seja um morro que você está subindo, mas você está conversando algo agradável com alguém agradável, você vê esse morro? Não. Quando você vê, passou. Já subiu, já desceu e está pronto para enfrentar outro morro. Porque a caminhada não foi pesada. Mas quando nós carregamos muita preocupação, muito excesso de preocupação em bagagem, toda caminhada, por menor que seja, longa, e todo trabalho, por mais simples que seja, é árduo, é pesado. E aqui o Senhor deixa clara a imagem do inferno, né? Para quem diz que o inferno não existe, a imagem do inferno aqui é muito clara, né? Ele fala assim: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É para todo aquele servo que enterra seu talento. É simples assim, não tem muito o que falar aqui. Ai, que duro, mas é isso. Todo aquele que pega,
vai correndo enterrar seu talento por qualquer que seja o motivo. Por medo, por preguiça, por negligência, qualquer que seja o motivo. Eu recebi pouco. O meu não tem muita importância. O que eu faço é tão... ninguém vê, ninguém reconhece. Continue enterrando. Continue enterrando. Porque o fim é igual para todos os que enterram. Trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. Não tem muito como florear essa parte. Não tem como enfeitar essa parte. É uma parte que tem que ser lida, tem que ser dita, tem que ser falada. E aqui, entenda-se que o talento e o dom aqui, o bem que você recebeu, além do que eu falei que material, entenda bem que o bem que o Senhor está falando aqui também são dos servos que não têm oportunidade na igreja, mas que estão à nativa. Porque o chefe é o mesmo, lembra disso. Com o microfone ou sem microfone, o chefe é o mesmo. Com aplauso, sem aplauso, o chefe é o mesmo. Com plateia ou sem plateia, ele está aqui. Aleluia. Entenda isso. Entenda isso. Não importa se vai ser um pregador conhecido mundialmente ou alguém que vai falar que nós foi, nós vai. Se Jesus está na vida dele, amém. É isso. É isso. O dom de Deus é esse. Glória a Deus. Aleluia. Não importa. Ele pode pôr uma palavra revelada na vida de quem não sabe ler. Ele pode fazer uma pessoa ler ali na hora, justamente por causa do outro que está ali para receber aquela palavra. Nós não sabemos o propósito de Deus. Mas fato é, não importa o seu talento, não enterre o seu talento. Se é o talento de visitar, continue visitando. Se é o talento de amar, continue amando. Se é o talento de pregar, continue pregando. Se é o talento de evangelizar, continue evangelizando. Se você foi abençoado de ter todos estes, continue fazendo. Amém? Entendido da parábola de Mateus 25? Agora vamos para Lucas 17. Alguém tem alguma pergunta? Não? Aqui na tradução que eu estou lendo, ele fala de... Qual que é a tradução? NTLH. NTLH, na linguagem de hoje. Ele fala dos talentos como moedas. Sim. Acho que cada talento representa 100 moedas, é isso? É isso aí. E na hora que eu fui acompanhando aqui, o meu falava... Você pode colocar depois na tabela de medidas que você vai ver a equivalência. 100 moedas também. Exatamente. Então, assim, cada um recebeu exatamente o que podia fazer, o que podia entregar. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma colaboração? Não? Algum complemento? Lucas 17, versículo 7. O Senhor vai continuar falando de servo, tá? Vamos lá. Quem achou, diga amém? Amém. Aí Jesus vai começar com aquela aquele clássico costume de começar perguntando. Olha só, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não me diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Eita, que lapada! Essa foi de doer, né? Jesus também, né? Vamos voltar? No capítulo 17, para ele chegar no versículo 7, ele fala primeiro no versículo 1 e 2, ele vai falar sobre salvação pela graça, né? Olha só que interessante. Existem 3 garantias muito claras que Jesus deu. Primeiro, a salvação é pela graça. Segundo, ele nos deu a garantia da presença do Espírito Santo. E terceiro, ele garantiu que haveria escândalos. Ele garantiu. E olha o que ele disse no versículo 1.
E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Mas, quem está aí? Tem uma palavrinha aí, uma interjeição. Ai, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Então ele está falando, vai ter, não tem problema. Mas ai de quem for responsável. Versículo 2: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Vamos entender o que ele quis dizer aqui. Então ele começa dizendo que é provável, na verdade ele fala assim, é impossível que não haja. Vai haver. Tanto é que na sua casa deve ter, na minha tem, alguém que fala assim: ser crente, imagina, pastor ladrão, rouba o dinheiro das ovelhas, pastor não sei o que tem, membro que passa a perna no outro. Não, ser crente assim não. O Senhor está falando, tudo bem, os escândalos existirão, mas uma coisa que ele deixou claro: eu digo ai daqueles por quem vem o escândalo. Aí ele fala da pedra de moinho. A pedra de moinho era uma pedra redonda, imagina aí, pesada e utilizada para moer grãos, para prensar azeite. Então ela era pesada, né? E Jesus, com seu senso de humor, ele disse assim: pega essa pedra, é melhor pegar essa pedra, amarrar no pescoço de quem ia dar escândalo e afogar ele no mar. A consequência da morte desse homem é menor do que aquele que faz cair, tropeçar um dos meus pequeninos. Meu Deus. Gente, é muito sério. É muito sério. Ah, eu faço mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. O Senhor está falando assim: se traz escândalo, então é melhor que pegue uma pedra, coloque no pescoço, se jogue no mar e desapareça. Gente, essa pedra, para ela ser rodada, ela tinha que ser empurrada pelo quê? Um jumentinho. Então ele ficava o dia inteiro ali na esteira, empurrando a pedra ao redor, moendo grão, moendo azeite, prensando. É impossível alguém ficar em pé amarrado com essa pedra. Então o Senhor está falando, é essa pedra mesmo. Amarra ela no pescoço de quem dá escândalo e joga no mar. E quem são os pequeninos? São os novatos na fé, especialmente. Aqueles que têm a fé ainda bem fraquinha, que ainda estão se firmando. Aí ele vê um irmão todo, não quer saber, mais de 40 anos na igreja, chutando tudo. E aí dá tudo errado. Dá tudo errado. O mestre disse que os danos desse cara aí, do escândalo, era menor. Por quê? Porque fazer tropeçar o pequenino é fazê-lo perder a salvação, que implica em morte eterna. Morte eterna. Então, por isso que é grave. Aí nos versículos 3 e 4, Jesus fala do perdão. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, por favor, eu me arrependo, me perdoa, você tem que perdoar. Aí, no versículo 5, acontece uma coisa muito interessante. Depois que ele falar, se ele vir 7 vezes no dia pedir perdão para você, da mesma coisa, e ficar falando para você assim, desculpa, viu, desculpa, eu me arrependo, perdoa. Aí, olha o versículo 5. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ajuda. É duro. Quando os apóstolos falam isso para Jesus, que deveria ser a nossa oração, toda vez que a gente dobra o joelho, Senhor, acrescenta-nos a fé, eles estão se humilhando diante do Senhor, dizendo assim, olha, sem o Senhor, não dá. Não dá para caminhar sem escândalo, não dá para caminhar perdoando todo mundo, não dá. Então, acrescenta a minha fé.
ajuda. Aí o Senhor diz, de novo: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aí entra no versículo 7. No versículo 7, ele vai falar sobre a utilidade ou a inutilidade de um servo. Então ele fala assim: quem de vocês aí, os discípulos, né, que tendo um servo, então colocou os discípulos como Senhor, você é Senhor, aí você tem um servo ocupado na lavoura. Esse servo está arando, plantando, colhendo. Depois esse servo vai guardar o gado. Aí esse servo vem, volta do trabalho. Lembra, não é a mesma carga horária que nós temos hoje. Aqui indica mais ou menos 15 horas, 3 horas da tarde. Esse servo está voltando do campo. E o senhor dele, ele está falando: se você fosse senhor, você ia ver esse servo, você ia falar assim: ei, senta-te comigo aqui na mesa, vamos fazer uma refeição, vamos comer a ceia? Certamente que não, ele fala. Você ia falar para ele assim: apronta a minha comida, para que eu come e beba, depois vá se arrumar, tomar banho e come e beba tudo. E será que ele obedecendo, fazendo tudo isso, você vai olhar para ele e falar assim: muito obrigado, viu, servo? Muito obrigado. Aí Jesus disse assim: creio que não. Aí ele fala no versículo 10: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizer: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Primeira coisa, ele não está elogiando a malcriação, a grosseria, a dureza e a escravidão. Ele não está elogiando isso. Ele está contando essa parábola na realidade daquela época, onde era comum, ou no Oriente Médio, servo e senhor terem esse tipo de relacionamento. Então ele está falando: jamais um senhor vai chamar um servo para se sentar na mesa com ele. Por isso que quando o Senhor sentava na mesa com os servos, ele quebrava paradigmas, porque no Oriente Médio isso era inaceitável. Por isso que quando o nosso Senhor teve a cerimônia do lava-pés, isso era inaceitável. E um dos discípulos falou: não vou deixar não, lavar meu pé, que isso, eu sou seu servo. Não, se você não me deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então o Senhor lava minha cabeça, meu braço, meu corpo, lava tudo, que eu quero ter parte contigo. Então, o Senhor não está ensinando que sejamos malcriados, mal educados, grossos com o nosso semelhante, nem tampouco, se você tem alguém que trabalha para você, seja na sua casa, seja no trabalho, que responde para você, o Senhor não está falando para você agir dessa maneira. Ele está contando essa parábola de acordo com a realidade daquela época. Entendidos até aqui? Por que eu estou falando isso? Muita gente pode usar essa passagem para querer se engrandecer, né? Oprimir o servo. Nós vamos ver no Novo Testamento, mais para frente, vários outros exemplos que o servo e o Senhor têm que se dar muito bem, um respeitando o outro. Amém? E aí, o X dessa questão, ele está dizendo que Deus, vamos trazer Deus para a parábola. Deus, ele não tem dívidas conosco. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Tudo que nós temos nas nossas mãos são resultados da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Amém. Então, nós devemos fazer o certo com as motivações certas, né? Ou seja, fazer o melhor com o objetivo de agradar a Deus. Nós devemos nos afastar de qualquer sentimento que nos leve a ter orgulho, que sugira que somos alguma coisa. Esse servo que voltou da lavoura, ele não está esperando reconhecimento porque já era normal. O que o Senhor Jesus está dizendo? Por mais que façamos tudo o que tem que fazer, ainda não fizemos tudo. É isso que ele está querendo dizer. E que tudo que eu faço para ele não deve ser como se eu estivesse com uma bola de ferro, de aço no meu pé, e que eu vá fazendo as tarefas com essa bola de aço, como se eu fosse um escravo. O Senhor não quer isso. Ele quer que
Assim como eu sirvo o Senhor terrestre e dele, às vezes recebo ou não um elogio, Ele quer que eu saiba que Ele é Senhor que está acima dos céus. E que, servindo Ele, eu tenho promessa de recompensa. Amém? Então eu não posso chegar diante de Deus, como muitas pessoas ensinam, e dizem até: coloque Deus na parede, aperte Deus. Eu não posso ter essa atitude quando eu olho para essa parábola. Eu tenho que entender que tudo que eu tenho é graça. Aleluia. De graça. E eu tenho que entender que, apesar que eu não mereça, Ele me deu tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. E tudo que eu faço para Ele, por Ele e para o reino dEle, é porque eu tenho que ser grata a Ele. Olha que coisa. Se eu canto na casa de Deus, tenho um ministério de canto, é por gratidão a Deus. Se Deus me deu o dom da pregação e eu prego, é por gratidão a Deus. Tudo é porque eu estou devolvendo em gratidão a Deus. Certo? E chegando ao final desse dia, Chegando ao final desse dia, eu tenho que estar bem ciente que ainda fui inútil. Porque poderia ter feito mais. Então eu não posso me ajoelhar e falar: Senhor, eu tenho jejuado na Sua presença. Eu tenho subido o monte na Tua presença. Eu tenho visitado pessoas. Eu tenho levantado de madrugada. Aí o Senhor vai falar: sua obrigação. Entendeu? Para não ouvir isso do Senhor, então, certo? Que Ele vai falar: serve inútil. Só jejuou? Só pregou? Só subiu o monte? Só desceu? Fez só o que eu mandei. Faz mais. Eita Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Difícil, né? Faça mais. Amar é se gastar. Amar é se perder. É servir. É não se poupar. É não se cansar. O salmista disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo falando. Paulo, gente, Paulo, e você, hein? Quem é você na fila do pão para falar que não vai pregar o Evangelho? Se Paulo disse: eu é que não vou ficar sem pregar, ai de mim. Eclesiastes 9:10, Salomão disse: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Por quê? Porque na sepultura, que é para onde você vai, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem planejamento e nem sabedoria. Ou seja, é esse o tempo. Depois que acabar o tempo, acabou mesmo. Não tem mais assim: peraí, eu tenho que ganhar umas almas, peraí, eu tenho que pregar, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me dedicar um pouquinho mais. Não vai ter mais jeito. Colossenses 3, 22 ao 25 diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas sirva com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Lembra que eu falei do sermão? Não importa se é para uma ou para duas, é para Cristo que está sendo feito. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões. Em Efésios 2,10 diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Lembra que eu falei que nós não somos
salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Aqui ele confirma isso, ó. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou essas obras para que andássemos nelas. 28, Mateus 28 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus 6,10, para mim foi uma coisa maravilhosa esse versículo, olha só, porque Deus guarda isso para você. Olha que linda essa passagem. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês, que vocês fizeram, e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Glórias a Deus. Que promessa! Olha, Deus está falando, Ele não é injusto, Ele não vai se esquecer de tudo que você fez de coração. Amém? E por último, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos motivados para trabalhar? Amém. Lembra sempre que mesmo que não haja reconhecimento na terra, Deus é justo para nunca se esquecer do que você está fazendo. Amém? Nunca o Senhor vai se esquecer das suas orações, nunca o Senhor vai se esquecer dos seus esforços, das suas subidas no monte, dos seus jejuns, das suas orações. Ele é justo e há uma recompensa para você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvem a Jesus. Glória.